Você lançou o Fetiche há um pouco mais de um ano. Tem Aham. um pouco mais de um ano. Eu queria saber qual que foi o start, a motivação para esse projeto novo em seguida. Cara, então, Fetiche foi um trampo que eu fiz o EP no meio do processo do Rasos, né? O processo do Rasos foi um pouco desgastante, porque eu fiquei muito, tava muito imerso, e chegou um momento onde eu só tava fazendo ele, eu só queria saber de fazer música pra ele, e aí as músicas já não estavam saindo do jeito que eu queria, e aí já tava virando aquela coisa, sabe quando você quer chegar num lugar e você não tá conseguindo chegar num lugar, e aí você tá se forçando a estar, e aí deixa de ser prazeroso tá fazendo aquilo? Aham. Então, perfeito, foi esse sentimento que eu tava sentindo. E aí eu parei um pouco, fui fazer o EP Fetiche e depois retomei, assim, me deu um gás para voltar a gostar de fazer música de certa forma, assim. Deu um lugar um pouco menos despretensioso. E me ajudou também a estar num lugar de formular pesquisa melhor. Eu acho que Feitiço me ensinou a formular pesquisa muito bem. De tipo, com toda a pesquisa que rolou para que a gente disponibilizou, o rolê do Curta também. Fazer um EP que servisse como trilha sonora, para mim, no todo, assim, foi muito doido. Foi gostoso Sei, de fazer, sei. me deu um gás novo. Então você está trabalhando nesse álbum há quanto tempo? 3 anos, eu acho. 3 anos, bastante. E ele mudou no curso do processo? Completamente, muitas vezes. Muitas vezes. Quando você começou ele, sobre o que você queria tratar? Cara, eu queria fazer um disco onde ninguém saísse impune do disco, de tipo que qualquer pessoa de qualquer recorte conseguisse e se ouvisse do começo até o final fosse tocado por uma faixa, não pelo disco todo, mas pelo menos uma faixa ou um interlúdio, te tocasse, Uhum. te marcasse num lugar e tipo assim, isso é uma questão para mim de fato e eu preciso falar disso com alguém, eu não estou sozinho. Outras pessoas passam por essa mesma questão que eu estou passando. Eu acho que era essa a parada. No teaser que você postou no Instagram, você menciona ali o Scorsese, o Glauber Rocha. Eu queria saber quais foram influências mais diretas no processo desse álbum. No processo do álbum, acho que Caravaggio, Glauber Rocha, Jorge Amado, Rubem Alves e Suassuna. E como que as pessoas podem perceber isso? Cara, tem muita frase, tem muito recurso de narrativa, tem. Pô, tem alguns caminhos aí. Quem conhece essas obras com um pouco de profundidade, acho que vai sacar. Eu tava falando agora em outra entrevista que tem um cara aqui de Salvador, que é um amigo meu, que é professor de história, comediante, chamado Matheus Buente, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim. Entende muito. Eu botei o disco despretensiosamente pra, pra ele ouvir antes. E aí, quando ele tava ouvindo assim, na quinta música, mais ou menos assim, ele parou e fez bem assim: caralho, Baco, isso tá Jorge Amado pra caralho, né, irmão? Eu falei, pô, é exatamente isso. É exatamente isso. O que significa raso, essa palavra que eu procurei e eu não achei? Cara, rasos é um anagrama, então a real é que para conseguir achar o significado tem que botar os traços e os pontos no lugar certo. A gente Ah, simplificou ali para não dar tanta volta. Mas raso significa a humildade mata o orgulho em latim. nossa, como que você chegou a essa palavra? Então, existe um. Tá, vou contar a história toda. Tá? Pode contar. Vai. O que acontece? Eu estava muito imerso nessas referências que eu falei de antes, nessas 4 referências. E aí chegou um momento onde eu só fui pego de surpresa pelo fato de ter chegado na informação aleatória, assim, de que Caravaggio tinha assassinado 2 pessoas já em vida, em duelo de espada. E aí eu fiquei muito curioso, velho. Eu sou um cara que quando eu fico curioso por alguma coisa, eu pesquiso aquilo e vou a fundo daquilo. E eu comecei a estudar Caravaggio. Eu já gostava das obras, tinha todo um rolê ali com as plásticas, sempre gostei, mas
Ele nunca tinha sido um cara que, tipo assim, eu parei pra falar, ah, vou atrás da história dele, não. E aí eu, depois de saber dessa informação, eu falei, pô, interessante, vamos atrás. Vamos ver o que é que, o que é que esse homem fez. E aí eu descobri coisas incríveis, como de fato ele matou duas pessoas, foi colocado um prêmio pela cabeça dele, ele teve que fugir da cidade natal dele. Quando ele chega na capital, ele começa a andar com a galera boêmia, assim, a galera meio vadia. Ele começa a pintar esses amigos deles boêmios, as mulheres, os homens, e vender os quadros dele em praça pública. A galera da igreja se apaixona por aqueles quadros, vê aquela nova técnica de sombra e luz, acha a coisa mais chique do mundo e começa a comprar aqueles quadros e ele começa a virar uma pessoa de renome. Mas a igreja sem saber que na realidade ele está pegando o rosto de várias pessoas que são tudo que eles detestam, né? E isso eu achei de um simbolismo já incrível. Mais para fundo na pesquisa, comecei a entender que de fato Caravaggio não tinha um autorretrato dele feliz, se liga? Todos os autorretratos dele são depreciativos. E um desses autorretratos é Davi com a cabeça de Golias, que é ele novo, na época que ele cometeu esses assassinatos, segurando a espada numa mão e a cabeça dele mais velho na outra. Só aí é uma simbologia foda, bonita pra caralho, que é, porra, ele na idade de que ele cometeu os assassinatos, segurando a espada na mão e a cabeça que tá é ele mais velho, significa que o ele mais novo destruiu as possibilidades do ele mais velho. Então ele entende o erro dele, né? Ele claramente assume os próprios pecados naquela pintura. E aí, quando você aproxima da espada, tá lá gravado na espada, esse anagrama, rasos, que na realidade ele manda como um código para o cardeal da igreja da cidade natal dele, que é o quê? Um pedido de perdão para ver se ele tira a recompensa da cabeça dele para ele poder voltar para casa. Então é tudo sobre uma busca ao perdão. Ele deixa cravado ali a humildade mata o orgulho nesse lugar, né? De tipo assim, eu me arrependi de Claro. tudo que eu fiz, eu entendi o peso dos meus pecados. E o disco é muito sobre isso, cara. É sobre entender usar a humildade como agente de mudança, né? Entender que existe responsabilidade no ser ferido também. Não em tudo, mas existe responsabilidade em entender quem você deixou te ferir em certos lugares emocionais. De tipo, entender quem você já perdoou e o porquê você perdoou e quem você não quis perdoar. E tá tudo bem também não perdoar. Entender quem você feriu e o porquê você feriu aquelas pessoas, entender as pessoas que você feriu e te perdoaram, e entender também as pessoas que você feriu e não te perdoaram, e entender que elas têm esse direito também, tal qual como você tem. Então, é sobre essa jornada da humildade, do ego, do orgulho. Ouvindo você falar, eu lembrei quando você postou esse teaser no Instagram, que está muito bonito, inclusive, parabéns. Eu vi os comentários. O primeiro comentário que aparecia para mim era de um perfil de fã, né? Aqueles que vêm, usam a sua foto. E aí vinha assim: nunca é só um álbum. Não sei se você viu esse comentário. E aí eu fiquei pensando, você sente uma pressão para atender essa expectativa do público que já espera uma coisa profundíssima sua também, conceitual? Não, não. Não? Para ser sincero, eu sou muito tranquilo com isso. Eu acho que no momento que o artista para ficar pensando demais no que ele tem que entregar para o público, ele meio que entra num lugar perigoso, né? De tipo, num lugar sem volta. Então, eu tento não prestar tanta atenção nisso. Eu acho que é importante entender o que é que as pessoas estão falando ali, óbvio, claro. Até para ver quais são as críticas construtivas e quais são as críticas que são só críticas. Mas eu acho que é importante o artista não se guiar por isso. Porque o trabalho do artista é fazer arte e levar para as pessoas coisas que elas não sabem ainda que elas precisam refletir. Então, se ele só entrega o que elas querem refletir, ele não está entregando o que é necessário para elas. Verdade.
E você falou sobre as críticas e sobre a crítica especializada. Como que você lida com essa repercussão no trabalho, esse feedback? Cara, eu também não me pega tanto, vai para um lugar de tipo assim, eu não acho justo eu crucificar uma pessoa por uma opinião, se ligou? Eu acho que cada pessoa tem sua opinião e, e existem tempos para você entender certos trabalhos. Eu lembro de como eu apanhei quando eu soltei ESU a primeira vez. Hoje em dia as pessoas usam ESU como referência de, de lugar assim, ah, meu Deus do céu. Eu lembro de como eu apanhei quando eu soltei Bluesman e hoje em dia as pessoas usam Bluesman como ah, grande referência, de tipo assim, então eu sei que a vida é cíclica e eu sei quais são os caminhos e eu sei que também não tem como agradar todo mundo. Então eu não tenho como cobrar. Por exemplo, eu demorei 3 anos para fazer esse disco. Imagina se eu quisesse cobrar de você, assim, de tipo, ouviu a primeira vez os 45, 46 minutos. Em 45, 46 minutos, como é que você vai entender um trabalho de uma pessoa que fez 3 anos, em três 3 anos. anos? De tipo, eu ia querer ser. É, é, é quase uma síndrome de Deus, se você quiser. Sabe? E, tipo, não Sei. vou responsabilizar a pessoa por isso. Então, é isso. Cada um com seus. Arte é pra Não, sentir, né? sei. Vai pra esse lugar. Quando você lançou o single Que Eu Sofra, o crítico Mauro Ferreira escreveu que a faixa simboliza de fato uma renovação do som do artista. Era isso que você estava buscando? Cara, eu não tava buscando nada, eu tava buscando tocar as pessoas. Eu acho que tem uma eu acho que tem uma prepotência de artista, assim, que eu realmente, hoje em dia, eu não tenho tanto. Eu tenho feito música muito mais num processo terapêutico para mim mesmo, no lugar de falar com as pessoas coisas que eu não, não falaria em voz alta antes de botar no papel, do que qualquer coisa. Eu não me sinto muito num lugar de querer provar nada para ninguém ou estar num lugar. Eu acho que eu já provei algumas coisas. Hoje em dia eu acho que é outro tipo de. Minha jornada tá indo para outro lugar. Pode ser papo de quem tá ficando velho. Nem tô ficando tão velho assim, mas. Eu acho que tanto tempo de terapia me colocou em um lugar mental assim, muito seguro. Talvez seja isso. O álbum, além das músicas, traz as faixas dos textos, né, interpretados pelos convidados ali. Como que Aham. surgiu, como que nasceram esses textos e a ideia de colocar os textos no álbum? E como que foi a escolha das pessoas que interpretariam eles? Cara, então, o- os textos foram feitos por mim, e por Leandro Ramos, do Choque de Cultura, que é tipo um dos meus melhores amigos, que é o cara que faz o áudio ali do final de Samba em Paris também, que a gente tem Sim. uma amizade de muito tempo. E ele é um cara gênio, assim, demais e me ajudou a roteirizar esses textos, mas acho que parte do interesse de fazer as pessoas entenderem que o álbum é um terapeuta, porque o terapeuta é sempre o mesmo. Os pacientes, eles mudam, né? Então, você vê que é tipo, é muito sobre a responsabilidade de estar tocando em lugares delicados. Então, eu preciso de deixar claro para as pessoas que existe uma saída, existe um lugar seguro. É a importância de criar o álbum como um lugar seguro e também dizer para elas que, tipo assim, pô, se dentro de toda essa conversa aqui, desse tempo todo, você foi tocado por alguma coisa, por algum assunto, significa que talvez você precise procurar um processo terapêutico. É um E a convite. escolha dos convidados? Cara, eu acho que é pelo talento inegável de cada um, sabe? É tipo, cada um traz exatamente, traz uma verdade muito única, né? Traz o peso. Você vê que, para além da voz, existe uma firmeza na voz, existe um. Deu uma travada. Travou aqui, já. Só esperar que volta. Deixa eu ver. A não ser que tenha acabado a bateria, né? Será? Espero que não. Aqueles momentos de suspense. Pode ser que tenha acabado a Não. bateria. Voltou. Voltou? Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Ficamos com medo de ser bateria.
Voltou. Baco, então, você falou sobre os textos, eu queria falar um pouco sobre algumas particularidades das músicas que me chamaram a atenção, tá? Vou falar. Primeiro, na verdade, eu queria saber sobre como que é para você dar título para as músicas. É um processo fácil? Ou muda, você muda durante o processo, os títulos, como que é? Travou de novo, eu acho. Travou de novo. Atenção. Você ouviu a pergunta? Chegou a ouvir? Não, 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 joga de novo. Travou aqui, foi mal. Eu queria saber sobre os títulos das músicas. Para você é fácil dar título ou você fica mudando o título ao longo do processo? Como Fico que é? mudando, fico mudando. Sou completamente indeciso. Para mim é complicadíssimo. E já se arrependeu de um título e quis mudar depois que tinha lançado? Ah, não. Depois que eu desapego, que eu já deu, só vou. Sobre as letras, em Caravaggio de Gandhi você canta Eu sou a nova tropicália em fragrâncias, um baiano com um cheiro arrogante. Eu, quando ouvi essa coisa do Sou a Nova Tropicália, eu já imaginei uma repercussão no Twitter, sabe? As pessoas discutindo. Eu Aham. pensei, você previu também essa polêmica, ou é uma provocação consciente mesmo? Cara, não previ polêmica e não achava nem que dava espaço pra polêmica. Você me deixou até assustado agora, fiquei até com Tudo medo. hoje é Ah, polêmica. vai. Porque assim, eu baiano, fazendo a música que eu faço, não podendo falar que não estou nem falando que eu sou a nova Tropicália inteira, tô falando que é só em fragrância, eu não poder, aí acabou, seu homem. Aí eles não deixaram nem o cheirinho pra mim, pô. Não foi uma coisa que você se preocupou, então, né? Não, não, zero. Fiquei até preocupado agora que você trouxe. Vou até ligar o radar. E em romance latino você canta Fique rico antes de se apaixonar. Eu adorei, é o tipo de música que você fica ouvindo em looping, né? Essa frase. E que você coloca em legenda no Instagram. E eu queria saber, você seguiu esse conselho? Não, é por isso que eu tô dando esse conselho para as pessoas. E por quê? Por que que tem que ficar rico antes? Cara, te falar que eu não tenho muito bem uma resposta para isso, não, porque quando eu tava fazendo essa música, ela é uma música interessante, né? É Porque ela muito. vem junto com Garçom da Ausência ali, que é justamente, tipo, ela é uma música que eu precisava da sensação dela. Eu precisava me sentir como. E eu não sou tanto um cara de festa assim, só pra deixar claro. Mas eu precisei voltar para meus momentos festeiros ali e me colocar nesse lugar de pessoa que usa a festa de fato para fugir das questões de fato, se liga? E eu lembro que isso é muito uma questão, né? Quando você tá nesse lugar de festa, tem até um meme engraçado que surgiu esses tempos, que é o Sensação de Poder Absurda, que é um menino falando que, às vezes você tá numa festa, e aí não sei o que, é a sensação de poder absurda, que você tem mais dinheiro do que você acha que tem, que você vai fazer as coisas, e Sim, quando você vê, você tá. Que é muito sobre isso. Eu acho que quando você tá se enganando, você tá tentando ser uma pessoa que você não é, você se nega de tudo, se ligou? Você se nega de tudo. Você nega o que você tá sentindo, você nega de absolutamente tudo. Um cara que tá de coração partido ou que tá apaixonado e vai pro meio de um rolê de, tipo, ficar bêbado, pegar gente, maluquice, etc e tal, ele tá só se enganando. Então, ele é capaz de tudo pra se auto-enganar. Ele é capaz de entendi. absolutamente tudo. Então, é muito mais essa provocação, assim, de tipo, porra, se você tiver partido, se você tiver quebrado e você por viver para se esconder disso, automaticamente, financeiramente, não vai ser muito interessante para você. Verdade. Em Pequeno Príncipe, você canta Ser iluminado também é um fardo. E aí eu queria saber quais são os ônus da fama que te incomodam, porque ao longo da entrevista nada te incomodou. Tudo que eu toquei pra você estava de boa. É porque hoje eu sou um cara tranquilo.
Mas eu acho que é questão da exposição, saber que as pessoas têm um livre-arbítrio para falar da minha vida ou me interpretar da forma que quiser, é um pouco agoniante, né? Eu acho que é agoniante para todo mundo. Só que eu já entendo que em qualquer situação você passa por isso, sei lá, no seu trabalho pode ter pessoas que te olham e te enxergam de uma maneira e acham que você é de uma maneira completamente diferente da que você realmente é. E você não está livre disso porque não está trabalhando de uma forma expositiva para as pessoas no geral como uma figura pública. Sim, Mas dentro dos próprios ciclos sociais, a gente sempre está predisposto a má interpretações, né? A diferença é que quando você está num lugar de figura pública, essa má interpretação pode ser vista por 700 e 900 milhões de pessoas. Mas tudo bem, é só, sei lá, eu não. Eu brinco que, tipo assim, eu sou. Eu gosto mais da parte de fazer música do que da parte de ser famoso. necessariamente, é. E nunca esteja me colocando no lugar de, não posso ir ali comprar o pão. Compra um pão tranquilo, ninguém me enche o saco. Tá de boa. Mas é que nem você falou, ó, você levantou a preocupação no Twitter, eu já fiquei aqui, será? Desculpa. Nesse álbum eu contei, contando as pessoas que cantam e as pessoas que leem os textos, é o seu álbum com mais convidados, mais participações. Isso foi intencional chamar tanta gente? Como é que Zero, era o foi? álbum que eu não queria chamar ninguém, na realidade. Mentira! Porque só de música cantando tem 8. Pô, então, tive que ser bem sincero, a parada. Eu não queria chamar ninguém no começo, só que como eu estava muito concentrado nas narrativas, eu entendi que eu não era o suficiente para as narrativas que eu estava criando. E eu precisava de ajuda para acessar os lugares nas pessoas. Então eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Então era muito mais tipo assim, vai, qual é a voz certa para isso daqui? Ou qual é o tom certo para isso daqui? Qual é o timbre certo? Tem, por exemplo, a música com Zeca que eu sofro. Exemplo perfeito disso, de tipo assim, por mais que a letra tivesse tudo de sofrimento, por mais que a melodia tivesse tudo de sofrimento, de, tipo, o simples fato dele estar fazendo um arranjo de voz transforma a música em 300 vezes mais dolorida do que ela é sem o arranjo de voz dele. Tipo, existe um mundo onde você ouve essa música sem aqueles solfejos e um mundo que você ouve com os solfejos. Você vê a diferença absurda que faz. Então, é muito nesse lugar de, tipo assim, não dá para fazer tudo sozinho e essa galera é a galera certa para alcançar o que eu preciso. Entendi. Sobre ainda o teaser que você postou no Instagram, ali você fala muito sobre um zelo de um apreço estético. E aí eu fiquei me perguntando o que que você está planejando para entregar de visual para o Rasos. Aí é surpresa, aí eu não posso. Aí você me quebra. Aí você Então vai a gente vai, enfraquecer a amizade. então a gente vai ter que fazer outra entrevista depois. Não, fechou aí. A gente conversa e aí inclusive, eu convido a pessoa que fez comigo toda essa parte estética e a gente troca ideia todo mundo junto. Ah, legal, gostei. Para terminar, o que que você ainda não conquistou na carreira e que você almeja? Ou se fosse real, assim que. Não acho que eu vá conquistar, talvez eu nem conquiste, mas se fosse assim para dizer o que eu gostaria de ter, que eu não tenho, eu acho que só os maiores têm, por isso eu acho que talvez eu não tenha, é o Grêmio Grêmio, sem ser o latino. Tem seu latino. Por que que não pode conquistar? Pode sim, gente. Que É isso? porque pouquíssimos conseguiram, de tipo assim, daqui do Brasil, os caras são muito chatos com isso. Mas acho que se fosse para dizer assim, o sonho inalcançável, acho que seria esse.